Bem, povo abençoado, o Senhor falou comigo. Hoje, o Senhor Jeová teve uma conversa muito séria com os seus dois servos. Muito sério. E é por isso que eu queria começar em dizer que para a equipe do estúdio, todos que cortarem o meu celular ou alguém começar a grampear o meu celular e que não estiver claro, você, por favor, desliga e eu posso ligar com outro número ou eu posso ligar de novo. Pelo que o Senhor falou e a gravidade e a seriedade. De fato, qualquer um que estiver querendo cortar o meu celular e não estiver claro, se tiver alguém tentar grampear o meu celular no processo, ou um ruído, uma distorção, me avisam, eu vou ligar de novo, mas o volume tem que estar perfeito. Bem, povo abençoado. Faustin, confirma para mim que eu estou claro, por favor. Sim, por favor, meus senhores e meus pais, você está muito alto e muito claro. Muito bem. Então, povo abençoado, o Senhor hoje falou comigo em uma maneira muito séria. A maior parte do dia, quase toda a tarde, o Senhor falou sem parar. E Ele falou sobre o estado atual da Terra. O estado atual da Terra. Que todos vocês sabem que da profecia que eu dei, julho 2006, 26, o ano de 2020, e a profecia que eu estive falando desde 2005, por todo o tempo, de diferentes formas, diferentes lugares. Vocês estão conscientes que essa profecia, ela sacudiu de uma maneira muito severa todos e ela sacudiu toda a terra, como você pode ver. Hoje teve uma grande reunião em Querétaro. Enquanto nós estamos falando a Breaking News, um dos drones atingiu os Estados Unidos e um dos maiores fogos que está acontecendo agora lá. Eu vejo algumas explosões como explosivos explodindo. Nós temos 2 aircrafts dos Estados Unidos agora no Golfo. Nós também temos o grupo de strike dos Estados Unidos e algum dos submarinos, eles já estão lá, eles já chegaram e outros estão chegando. E nós também temos nesse tempo, enquanto nós falamos, o submarino nuclear israelense. No mesmo tempo, nós temos todo tipo de equipamentos dos Estados Unidos naquela região. E também nós temos ataques sérios que estão apontando agora nessa hora, apontando na base dos Estados Unidos naquela região, apontando, focando no nuclear. Ele está tentando vir em algum nível, e o que está acontecendo agora em Gaza, e os mísseis ainda estão voando de Hamas todos os dias, toda noite você pode ver eles voando em direção a Israel. Aqueles mísseis. Então, essa situação que nós estamos agora, onde as nações estão falando, grande reunião aconteceu nos países e as situações que as pessoas estão se movendo para o sul do norte de Gaza, e a sua operação está ali entre Israel e disparo, entre Baguette e o Hamas agora no centro do Gaza, da cidade. E há um sacudir muito grande se você abrir a sua tela, a sua televisão. O que você vê agora não pode ser
nem algo que se compara, é uma pequena janela, um pequeno vislumbre que o Senhor está colocando na terra e no mundo, está te mostrando o que está por vir. O Senhor essencialmente está dizendo que o que vem adiante é mau. É um pequeno vislumbre, uma janela pequena que o Senhor está preparando para você ver o que vai acontecer quando a igreja for levada. Então, isso é extremamente muito grave nessa hora. Então, durante isso, a seriedade, a minha profecia, a profecia do Senhor, as minhas palavras, as palavras de Yahweh, sendo cumpridas nos seus olhos, e tela global aqui. E você vê o background disso, que agora o Senhor falou comigo durante toda essa tarde. E nessa conversação por vós. Por vós o Senhor disse: diga para eles que o que está vindo na tribulação e na grande tribulação é muito mais severo do que eles estão vendo acontecendo agora. Que o que está vindo na tribulação e na grande tribulação é muito mais severo. Em outras palavras, pior do que eles estão vendo agora. E você sabe a profecia que eu dei? Eu dei uma profecia. Aquela profecia, ela foi e sacudiu todo mundo. A guerra na Ucrânia que você vê agora. E agora, essa profecia que você vê sacudindo a terra agora. Então, o tempo que eu dei a profecia da guerra no Sudão, eu falei, alguns policiais do Quênia, naquela profecia você me escuta tentando falar sobre dois grupos, o exército de Sudão e as forças vindo, e o terremoto acontecendo, também inundações, o fogo, o vulcão em Tonga, e tudo isso acontecendo na Terra, a crise econômica global, as enfermidades, Ebola, Covid, Zika, você pode nomear elas, então isso é muito sério, mas por tudo isso, essa cascata é com o background desse sacudir, que agora o Senhor fala hoje, e Ele diz assim, eu vou te dizer, e diga para eles que os que estão vindo na tribulação e na grande tribulação é muito mais severo do que vocês estão vendo agora. Então, o Senhor Todo-Poderoso, Ele escreveu em um pedaço de papel os eventos da tribulação. E Ele me fez agora escrever esses eventos também, para escrever eles. E eu comecei a lê-los. Naquele sonho eu estava lendo. Primeiro eu realmente estava ali tentando, estava desejando correr e contar para o mundo. E eu fiz isso eventualmente. Muito sério esse tempo. O Senhor Jesus, Ele mesmo, é isso que Ele diz em Mateus 24, 21 e 22. Ele diz assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Então ele diz assim, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias
serão abreviados. Então isso é muito sério. Mateus 24, 21 e 22. O Senhor me dizendo para vir e advertir a terra que o que você está vendo na sua tela não é nada. Vai ser muito mais severo e inacreditável. Inacreditável e severo. Então, isso é sério. Muito, muito sério. O Senhor Todo-Poderoso, falando de uma maneira aberta que tempos maus, tempos difíceis estão adiante de nós. E você vê a Bíblia vindo agora muito clara, dizendo que no tempo do fim, haveria bestas. A tribulação está vindo. E que a tribulação vai ser severa, vai ser insuportável, ninguém pode sobreviver. Vai ser severa. Nós também vimos em Daniel 12 que o Senhor fala sobre isso, quando ele diz assim, que vai ter um tempo de angústia que ainda não aconteceu desde o começo até o fim. Daniel 12, 1. Nós também vimos novamente, Oséias 5, 15 e 16, o Senhor vindo novamente. Isso é sério. Muito, muito sério. E ele diz, em Oséias 5, 14 e 15, que vai ter um tempo difícil para Israel. E é por isso que em Jeremias 37 ele diz, o tempo da angústia de Jacó, o tempo do dia da angústia para Jacó, para Israel. Muito, muito sério, povo abençoado. O tempo para as nações da terra que está prestes a entrar. E se você quiser entender quão sério é o tempo vindo adiante de nós, que Deus está colocando como um flash para você nas suas telas de televisões, que você deve ver, é o que está vindo. Em outras palavras, o arrebatamento da igreja está chegando, você precisa se preparar, mas aqueles que não se prepararem e permanecer aqui vai ser insuportável. Porque você pode ver muito, muito claro que depois do arrebatamento, a angústia que não foi sentida desde a criação vai ser sentida. O juízo de Deus vai acontecer. Deus vai liberar a sua ira sobre aqueles que rejeitaram a Cristo. Os rebeldes, o mundo rebelde, o povo que ficou para trás. E naquela tribulação, se você olhar no livro de Apocalipse 6, versículo 1 e 2, ele fala sobre a decepção inacreditável que vai encher essa terra. Quem que vai querer viver nesse tempo? E nós vimos que o liberar do segundo cavalo, Apocalipse 6, 3 ao 4, é um severo derramar de sangue. O que você vê na sua tela não é nada comparado do que está prestes para vir. Vai ser muito mais severo lá, a grande tribulação e a tribulação, porque o Senhor vem de uma maneira muito aberta e ele diz, inacreditável derramar de sangue. Se você vê Apocalipse 6, 3 e 4, lembrem-se que eu vi o liberar desses cavalos. Eles simplesmente estão esperando pelo seu tempo para que eles possam ser liberados. Eles já estão prontos para poder atuar na terra. Você pode ver que desde que eu comecei falando sobre
Deus me levando para os céus, o Deus Todo-Poderoso, Jeová me levando para a sala do trono e vendo como que o Cordeiro de Deus está quebrando os selos, então liberando as criaturas específicas, criaturas que estavam adiante ali do trono, aqueles que falam comigo e falando da glória do trono, e eu falei com os cavaleiros, desde que eu comecei essa narrativa, essas profecias, você pode ver quão terrível que o mundo se tornou. Você pode ver você mesmo quão mal que se tornou esse mundo. Tudo mudou. Eu falei, o mundo está cheio. Eu vi quando os dois anjos apareceram e eles foram embora. Em 2004, 2005. Agora olha o mundo cheio de terremotos. Síria, Turquia, terremoto de Morocco, Haiti, Chile, México, Japão, Nepal, coloca todos juntos depois da guerra. Então, é algo desde 2004, 2005. Até agora, então, o liberar dos cavaleiros até esse tempo, a tribulação, ele vai trazer uma inacreditável e histórica decepção. Os cavalos de Apocalipse 6, um derramar de sangue inacreditável que nunca foi visto na terra. Desde que a terra foi criada, você vê agora o derramar de sangue. Ele pega agora a guerra que está acontecendo agora, a guerra acontecendo em Israel, na Ucrânia, no Sudão e tudo isso, se tudo isso já tem um derramar de sangue. Um terror, a guerra. Mas então, quanto mais derramar de sangue será naquela época? Nós sabemos que na metade da tribulação, 3 anos e meio, 1/4 da terra vai ser morto. Vão morrer. E é por isso que é muito importante tomar cuidado. E na segunda parte da tribulação, nos próximos 3 anos e meio, o que acontece? 1/4 da terra, você coloca 1,5 bilhões de pessoas. Então agora 6 bilhões, e a metade de 6 bilhões vai ser 3 bilhões. 5 bilhões de pessoas vão morrer. Então, no livro de Apocalipse 6, somente você pode ver uma decepção muito séria, inacreditável, derramar de sangue, fome, séria, fome, e a morte de fome, e depois as enfermidades. Então, o cavalo amarelo que eu profetizei, o cover, o ebola, o zika. Então, um sério matar em Apocalipse 6, 9 para aqueles que são cristãos. Então, quando você vai para Apocalipse 6, do 12 ao 17, o sol vira escuro, preto, totalmente preto. Negro, escuro. O sol se tornou totalmente negro. Então, um terremoto global fere, e a nuvem também. O sol se tornou negro como um saco de crina e a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra como figueira, como abalada por vento forte. As pessoas tentando correr. A ira do Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo. Então essas são as coisas que o Senhor tem advertido. E fala, diga para eles que o que está vindo é terrível. Terrível, terrível, terrível. Insuportável. É mais severo do que você tem visto agora. E Deus usando esses juízos que estão vindo para despertar o homem rebelde, para despertar a humanidade rebelde, para o arrependimento, para a necessidade do arrependimento, para que eles possam evitar o fogo do inferno, o lago de fogo. E se você se mover na tribulação, em Apocalipse 8, 7, você vê sangue, fogo caindo dos céus. É inacreditável. Então, você vê
que esses juízos, eles são sinônimos, eles são paralelos ao que aconteceu no Egito. Então é muito sério. Apocalipse 18, ele diz o seguinte, versículo 7, se eu ler aqui. Não é de admirar-se que o servo do Senhor que estava no Egito chamou a nuvem de Deus, Yahweh ele mesmo, e feriu a terra. Realmente feriu a terra com COVID, coronavírus, as pragas de gafanhotos. Não é de admirar-se? Você pode ver em termos de similaridade que a Bíblia coloca e expõe. Apocalipse 8, 7, ele diz assim. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo de mistura com sangue, e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. Isso é um tempo terrível. Ninguém quer ficar na terra durante esse tempo. Esse é um tempo severo e sério. De saraiva e fogo de mistura com sangue caíam do céu. Isso é um tempo muito, muito severo diante da face da terra. Ele diz assim, vai e diga para eles que vai ser pior, vai ser pior. E entretanto, quando você lê o livro de Êxodo 2, Joel 2, vamos começar com Joel 2. Se você lê Joel capítulo 2, 30 e 31, ele diz o seguinte. O livro de Joel, capítulo 2, ele diz o seguinte, 30 e 31, ele diz, mostrarei prodígios no céu e na terra sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O versículo, agora ele está falando sobre o propósito pelo qual que Deus fará isso. O chamado ao arrependimento, 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor clamar. Então você vê que o Senhor diz que esses juízos de Deus usando esses juízos para despertar o homem rebelde, aqueles que não obedeceram o Evangelho e entraram no arrebatamento, não entraram, aqueles que não obedeceram. Deus usa esse juízo para despertar o homem rebelde para o arrependimento, para que eles possam evitar o lago de fogo. Muito sério, povo abençoado. E, entretanto, no livro de Êxodo, Êxodo 9, 8, ele diz, ao 26. Êxodo 9, novamente, 8. 32, diz assim. On people and animals and on everything growing in the fields of Egypt. When he stretched out his staff towards the sky, the Lord sent thunder and hail
23. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com chuva de pedras tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Então, ela caiu e destruiu tudo, literalmente tudo que estava lá no campo. Tanto as pessoas como os animais. E destruiu tudo que crescia no campo. E destruiu toda a árvore que estava lá. O único lugar que ele não atingiu foi onde os israelitas estavam, de Gósen. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Mas agora você vê que vai vir maior e muito mais severo. Se você abrir no livro de Apocalipse 8, Êxodos 9, do 22 ao 26. Agora, Apocalipse 8. 8 e 9. Isso é o que o Senhor disse. Apocalipse 8, 8 e 9. Ele diz o seguinte, povo abençoado. Ele diz: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar dos céus, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Provavelmente esses são aqueles que se ajuntaram com embarcações. Então aqui diz que foram totalmente destruídos. Então uma montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, como uma montanha grande pegando fogo foi atirada ao mar. E ele destruiu terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Destruída a terça parte das embarcações, talvez barcos que estavam lá unidos, que eram aqueles barcos que supriam as necessidades. Então diz que vai se tornar em sangue a terça parte. E isso é um paralelo do que aconteceu no Egito. Apocalipse 8, 10 e 11. Isso é severo agora. Ele diz: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Isso agora é a água fresca, a que você bebe, a água doce. O Senhor vai tirá-la. O nome da estrela é absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Olha isso! E Jeremias mencionou isso. Jeremias falou sobre isso mais cedo. No livro de Jeremias 9, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, 13 e 14, ele diz assim. Ele diz: respondeu o Senhor. Novamente, Jeremias capítulo 9, versículo 13, diz: respondeu o Senhor, porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Sério, Jeremias, ele falou sobre isso. O Senhor fala, vai e diga para eles que o que eles estão vendo agora, a tribulação que está vindo é pior, muito mais severa do que eles estão vendo agora. Toda a tarde hoje, e o Senhor escrevendo todas essas coisas, e eu estava escrevendo também num pedaço de papel enquanto ele falava e escrevia. Eu também escrevi. Tudo. Águas venenosas? Ele diz que ele vem e vai explodir no céu, uma montanha ardendo em fogo vai cair no mar e depois vai se tornar água venenosa, muito tóxica. E vai agora, essa água que você bebia se torna venenosa e as pessoas vão morrer. Muito sério, povo abençoado. Apocalipse 9, 1 a 10. Uma praga de gafanhotos demoníacos. Apocalipse 9, 13. Eles são como serpentes, esses gafanhotos. Deus advertiu essa geração hoje que todas as pessoas precisam se arrepender e se apartar do pecado. Que vocês estão vendo agora, o número grande de pessoas se movendo para o sul, e as explosões, e os tiroteios, e também o que aconteceu em Israel e Hamas, onde as pessoas, as mulheres foram abusadas e foram depois colocadas no fogo para serem queimadas, e tudo isso que você vê o derramar de sangue no Sudão e Ucrânia e em todo lugar, o Senhor está dizendo, isso é nada comparado ao que está vindo. E quando você tiver uma chance de ler o próximo nível de juízo, Apocalipse 16, do 1 ao 2, aonde o primeiro flagelo é aberto. Depois do juízo, agora vem o flagelo. Então diz que as úlceras vão vir nas pessoas, a marca da besta está ali, adoração a Satanás, dor e sofrimento. Apocalipse 16. Ele diz o seguinte, 1 e 2. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramarei pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. São úlceras inacreditáveis. Então, diz perniciosas, essas úlceras malignas. Isso é sério que o Senhor está dizendo em todas as pessoas globalmente, que tinha a marca da besta. Em todas as pessoas globalmente, que tinha a marca da besta. Muito sério. E, entretanto, quando você olha no livro de Êxodo, no livro de Êxodo, Êxodo 9, 8 ao 12, ele diz assim, então disse o Senhor a Moisés e Arão, apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atira para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores
que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais. Novamente você vê similaridade. Por que que isso está acontecendo? Esses que chamaram a nuvem de Deus, esses que chamaram os gafanhotos, que chamou o coronavírus, o Zika, o Ebola, o que que o Senhor está mostrando é para que você possa fazer a conexão, para que você possa saber quem está aqui e preparar-se de uma maneira apropriada para a vinda do Messias. Você vê aqui um paralelo novamente do que vai acontecer quando o juízo é aberto, o flagelo é aberto. E o que acontece na grande tribulação? O segundo flagelo de juízo, Apocalipse 16, olha isso. 3, o segundo flagelo. Apocalipse 16, versículo 3, povo abençoado, o segundo flagelo. Apocalipse 16, 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morte, e morreu todo ser vivente que havia no mar. E, entretanto, em Apocalipse 16, você vê o mesmo aqui. Em Êxodo 8, 8 e 9. Mas agora é muito pior dessa vez. O mar se tornou sangue como de um homem morto. Agora pior que foi no Egito. Apocalipse 16, 4 ou 6. Agora diz que os rios, eles vão ser consumidos por esse sangue. Já não vai ter mais nada para beber. Então o juízo número 4. Agora Apocalipse 16, 8 e 9, parecido com o que foi mencionado em Malaquias, começa a queimar o homem, como que as suas costas estão queimando e estão derretendo, as suas costas começam a doer e queimar. Uma queimadura, um calor começa a consumir o homem. Esse é o único. Você pode ver a conexão do Egito aqui. O quinto flagelo, totalmente trevas. As pessoas começam a remordear a língua por causa da dor que sentiam. O sexto flagelo, Apocalipse 16, 12. Armagedon, a situação. E depois um massivo terremoto. Você pode ler em Zacarias também. Sério, povo abençoado. O Senhor Todo-Poderoso, dizendo para mim, vim diante de vocês e dizer para vocês que vai piorar. Preparem-se para a vinda do Messias. As minhas palavras, a profecia do Senhor, que está agora fervendo Israel. Israel está fervendo com as minhas palavras. E as nações estão sacudindo-se agora. A Ucrânia está acontecendo. O COVID nunca deixou o seu lugar na terra e a economia também global. Daniel falou disso, Daniel 12, 1. Os anos finais da profecia de Daniel. Ele diz assim: um tempo de angústia. E ele vai enviar agora o seu anjo para lutar por Israel. Significa que agora os anjos vêm com o exército para poder lutar agora. Muito sério. Muito sério. O juízo 21.
Alguns deles vai focar no ambiente e outros nas pessoas. Quem pode sobreviver isso? E o Senhor está usando agora esses juízos para poder despertar o homem rebelde ao arrependimento, através desse juízo severo que está vindo, para que ele não venha entrar no inferno. Que Deus amoroso! O Senhor está dizendo: arrependam-se e apartem-se do pecado. Para todos aqueles que querem se arrepender, agora repitam comigo. Digam: poderoso Senhor Jesus, a sua palavra falou sobre a grande tribulação vindo. E hoje eu me arrependo de todos os meus pecados e complacência e viver de uma maneira, de qualquer maneira, na sua presença, Senhor. Eu me arrependo de todos os meus pecados e eu te recebo, meu Senhor, como meu Senhor e abençoado Salvador. Senhor, eu te peço hoje para estabelecer a salvação da santidade no meu coração e me preparar para o arrebatamento, para a gloriosa vinda do Messias, para o reino do Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu não quero ir para a grande tribulação e para a grande tribulação. Senhor, por favor, defenda o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me dê zero tolerância ao pecado. No poderoso nome de Jesus eu nasci de novo. Amém. Obrigado. O Senhor diz o seguinte, que essa é a hora para se preparar para a vinda do Messias. E que a dispensação que está vindo é muito insuportável, você não pode. Eu somente li algumas escrituras para te dar um pequeno vislumbre do que está acontecendo, do que vai vir, mas você não vai conseguir tolerar. Então se prepare, o Messias está vindo. Acaso não advertiu o Senhor essa geração? Todá Shalom.